E olha só, pessoal, notícia boa, notícia espetacular. Finalmente tivemos uma grande vitória em Brasília e eu vou compartilhar com você aqui porque essa é uma notícia muito boa que estava sendo esperada há muito tempo e até que enfim, em meio a esse governo, a esse desgoverno, olha só que notícia espetacular que temos para trazer aqui. Não vem do governo, mas vem daqueles que estão fazendo oposição ali ao governo e vai afetar todo o Brasil. Essa notícia é excelente, eu quero te pedir para já dar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos ver agora essa notícia através do deputado Gustavo Gauer, que vai mostrar aqui aquilo que o Brasil não vai ver na mídia velha, mas nós vamos mostrar aqui porque essa realmente valeu a pena, é uma grande notícia. Veja agora e voltamos em seguida. Parece que as coisas estão mudando aqui em Brasília. Há na atmosfera do Congresso uma clara e palpável percepção de que o governo vem sendo enfraquecido cada vez mais. Em parte pela atuação dos deputados e senadores da oposição, mas em grande parte também responsabilizada pela própria atuação do governo, dos seus ministros, da incompetência desse governo no Rio Grande do Sul, das falas do Lula todas as vezes que ele pega o microfone. Um exemplo disso foi a gigantesca vitória que o Brasil teve ontem. Desde que Lula voltou à cena do crime, o terrorismo do MST também voltou com força total. Muito mais enfático do que antes, até para recuperar o tempo do governo Bolsonaro, onde eles não estavam mais invadindo, porque naquele período a lei prevalecia. Então nós estamos falando aí de dezenas de invasões acontecendo todos os meses em todas as regiões do Brasil. O povo do campo, que sustenta em grande parte a economia brasileira, está com medo. A produção diminuindo, pessoas não querendo investir mais na produção agrícola, porque o MST representa um grande perigo. Ontem foi aprovada uma lei anti-MST, que basicamente proíbe membros desse grupo terrorista de receber auxílios, de poder ocupar cargos públicos, de poder fazer concurso, de até mesmo receber o título de terra. Se você participa de invasão de propriedade privada, você não tem o direito a ter uma propriedade privada. Ainda mais quando essa é concedida de forma gratuita pelo governo. O governo Lula usou toda a sua artilharia, isso chamou a atenção. Eles usaram toda a sua artilharia para tentar impedir esse governo, esse projeto de lei. Tentaram fazer obstrução, tentaram comprar votos, tentaram intimidar, usaram seus líderes, falaram com líderes partidários, mas o que mais chamou a atenção é que eles não obtiveram sucesso. E como vocês sabem, o PT, a esquerda, protege o MST como um de seus principais movimentos sociais. Nós sabemos que na verdade é um grupo criminoso e terrorista. E ontem nós tivemos essa vitória. Foi aprovado por ampla maioria, mais de 300 votos favoráveis ao projeto de lei, que agora basicamente criminaliza o MST. Foi dado o início do fim do MST, algo que nunca foi conseguido. Ao longo de toda a existência do MST, há mais ou menos 40, 50 anos, nunca se chegou perto a um resultado tão contundente, tão claro de criminalização desse grupo. E isso ontem aconteceu. O que isso mostra? É um termômetro que vai muito além apenas da vitória nesse projeto de lei, que por si só foi gigantesca, mas o enfraquecimento do governo na capacidade de modular, de mobilizar e orientar os votos dentro do Congresso. Lembra que eu falo que à medida que a aprovação desse governo vai diminuindo, a rejeição vai aumentando, isso reverbera aqui dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso em geral. Isso faz com que aqueles deputados do centro, que são muito mais vulneráveis à opinião pública, porque eles não têm uma bandeira para que carregam, eles vão se afastando do governo. E o que nós estamos vendo é esse afastamento. Uma pesquisa que acabou de sair da Quest, por exemplo, mostra que nós temos hoje dentro da Câmara dos Deputados uma maioria que percebe que esse governo está levando o Brasil para o lado errado. Essa maioria, quando percebe que o governo está indo para o lado errado, tende a se afastar do governo porque não quer ter a sua imagem associada ao fracasso que esse governo agora está representando, né, no Brasil. Então foi muito mais que uma vitória contra o MST. É uma percepção, como eu disse, clara de que esse governo está perdendo as forças aqui dentro, que não consegue mais aprovar projetos de grande relevância e não tem mais dinheiro em caixa para sequer comprar os deputados, comprar senadores. Então, nós temos aí uma possibilidade de reversão do processo de dano que esse governo tem gerado e quem sabe até mesmo já podemos contemplar a partir de agora a possibilidade desse governo não terminar mais esse mandato, que isto sim poderá salvar o nosso país. E como eu disse,
às vezes, esse período da esquerda no poder novamente, de Lula no poder novamente, era necessário para que aquela parcela da população que ainda acreditava neles pudessem ter uma clara lição de que jamais se deve colocar alguém da esquerda no poder, principalmente alguém do PT, porque isso seria o retorno da corrupção, da impunidade. Nós temos agora a censura, o autoritarismo e o colapso econômico. Tá aí, pessoal, já estava mais do que na hora disso acontecer, porque é uma pouca vergonha esse MST. Mas olha só, calma, espera, tem mais. Agora nós vamos mostrar aqui uma outra passagem, porque teve um evento lá em Brasília e você sabe que o presidente mais votado desse país não consegue juntar 2.000 pessoas no mesmo lugar. Mas ele forçou a barra e tentou ali reunir, e agora autoridades, prefeitos, pessoas que estão ali do lado do povo no dia a dia de todo o país se reuniram ali em Brasília para encontrar com Lula. E olha só o que aconteceu, pessoal. Ele não esperava por isso, a casa caiu e a coisa ficou feia. Olha só o que aconteceu durante esse evento ali. O Lula convocou o pessoal todo ali num evento gigante para milhares de prefeitos ali de todo o Brasil. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. E olha só o que aconteceu ali, pessoal, para surpresa de Lula e da sua turma. Vejam só agora, o Gustavo Gauer vai mostrar para a gente novamente esse deputado que tem defendido ali a causa do povo e tem sido forte, valente e corajoso ali. Por isso que nós trazemos aqui essa matéria dele aqui para mostrar, pessoal, porque a Globo não vai mostrar isso, mas nós vamos mostrar qual que é o sentimento real do povo brasileiro nos 4 cantos do país. Vai mostrar agora, veja só o que aconteceu neste evento. Confira aí, já dá um like, se inscreva no canal. Voltamos logo em seguida essa matéria, porque tem mais. Calma aí que tem mais. Esse governo está marcado por situações embaraçosas. Vergonhas que talvez jamais sejam superadas no âmbito da política. Primeiro, as manifestações completamente esvaziadas, mesmo com um gasto milionário para tentar colocar algumas pessoas ali. Como foi o caso de São Paulo recentemente, 1º de maio, com 1.665 pessoas. Foram tão poucas pessoas que deu para contar por cabeça. Agora eu vou te falar da vergonha que o Lula passou hoje em Brasília. Essa é inédita. Todos os anos existe um evento que é a Marcha dos Prefeitos. Prefeitos de todas as regiões do Brasil, milhares de prefeitos, vêm para Brasília para reivindicar as suas demandas, conversar com os deputados, senadores e para serem ouvidos e conversar até mesmo com o governo, no caso do prefeito. Então é de praxe que há um evento onde todos compareçam e o presidente comparece também para poder falar algumas palavras para os prefeitos do Brasil. E eu repito, os prefeitos do Brasil. Lembrando que o primeiro grupo a ir para as ruas se manifestar contra esse governo foram justamente os prefeitos da região Nordeste, depois que assim que chegou na presidência, Lula basicamente cortou o destino de verba para as prefeituras. Prefeituras faliram, tiveram que demitir, até água e luz foram cortadas de algumas prefeituras. Pois bem, vem os prefeitos para cá agora e vão para esse evento. E olha o que acontece no evento quando Lula sobe ao palco. Lula é vaiado pela maioria dos prefeitos. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia... Esse é o atestado irrefutável de fracasso de um governo. Se os prefeitos não conseguem nem sequer conter pela liturgia da situação a sua indignação e desaprovação com um presidente eleito, então imagine a população. Os prefeitos que precisam estar bem com o presidente para poder receber verba, que muitas vezes ficam ali no bolso do presidente, não se controlaram e te verbalizaram a sua indignação. O presidente foi vaiado pela maioria dos prefeitos no evento. Isso é inédito. Isso nunca se viu antes. Só que a coisa piora. O PT é tão ruim, o Lula é tão perverso que a situação sempre pode piorar. Depois de ter sido vaiado, Lula sobe, pega o microfone e dá uma bronca nos prefeitos. É isso mesmo. Ele dá uma bronca nos prefeitos. Como se os prefeitos não estivessem respeitando a autoridade do presidente. A gente tem que parar com isso. Olha o que ele fala. Republicano, respeitoso
respeitoso com a harmonia entre os entes federados. Não permitam que as eleições deste final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Este país está precisando de civilidade. Esse país está precisando de harmonia. Esse país está precisando muito mais de compreensão. De acordo com ele, os prefeitos perderam a civilidade. Tem que aceitar a quebradeira, tem que aceitar não repassar os fundos, tem que aceitar a roubalheira, a destruição da Petrobras, tem que aceitar as falas abomináveis. E se reclamar, tá perdendo a civilidade. Muito provavelmente o Lula vai descobrir agora quais foram os prefeitos que vaiaram ele e vai tentar colocar esses prefeitos em algum inquérito ou retirar totalmente as verbas dessas prefeituras. Isso é o cúmulo da perversidade personificada na figura deplorável do ladrão de 9 dedos. Foi vaiado pelos prefeitos, representantes eleitos, aqueles que realmente querem resolver o problema das suas comunidades, dos seus municípios. E ao invés de ter humildade, ele dá bronca em centenas, milhares de prefeitos. Pois é, pessoal, tá aí. É uma vergonha mesmo que tem acontecido nesse país e tem que ser vaiado mesmo. Por quê? A pessoa pública, a figura pública, ela tá ali para ser cobrada e vai ser cobrada mesmo, não tem jeito. Agora tem uma outra matéria que nós queremos trazer aqui que é muito importante, que quem traz é o jornalista Alexandre Garcia. Olha só, pessoal, na calada da noite, enquanto ainda as vidas estão sendo salvas ali no Rio Grande do Sul, enquanto o Brasil continua andando, pelo menos tentando se arrastar, vem uma notícia ali do STF, do Supremo Tribunal, ali em Brasília. Quem vai trazer é o Alexandre Garcia, porque isso é muito importante e vai afetar a nossa vida, a vida de cada brasileiro. Aliás, ele vai trazer 2 matérias aqui muito importantes, pessoal. A primeira falando diretamente de uma decisão do STF e a segunda, pessoal, é um tapa na cara do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar isso, isso é revoltante. Nós vamos mostrar aqui. Confira essa matéria aí com o Alexandre Garcia e voltamos logo em seguida. O Supremo já está com a maioria para considerar assédio judicial o excesso de ações sobre jornalistas, sobre jornais, sobre rádios, televisão, sobre reportagens. Mas não pensem que é o que está acontecendo hoje em relação ao inquérito do fim do mundo. Não, é outra coisa. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a Associação Brasileira, como é que se chama? A ABRAGI, deve ser de jornalismo investigativo, entraram com uma ação para que o Supremo declare que isso é assédio judicial e que precisa adotar algumas medidas para facilitar a vida de quem recebe, é vítima desse assédio. Significa uma série de ações cíveis pedindo indenização por danos morais, difamação, calúnia, injúria, né, contra órgãos de imprensa e jornalistas, por causa de reportagens. É interessante que o Supremo considerou isso que isso fere a liberdade de expressão. Vamos ver se o Supremo aplica isso em si próprio, né? Tem outras coisas aí, outras decisões. Por exemplo, decisão de hoje. O ministro Fachin mandou para o arquivo uma investigação sobre uma propina paga por aquele setor de operações estruturadas da Odebrecht para os então senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, que seria para aprovar uma medida provisória de Dilma, a 627 de 2013, que mudava tributações de grandes empresas. Foi arquivado, seria uma propina de 5 milhões. Em 2002, lá naquela época, a medida provisória de 2013. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento porque não houve prova suficiente, havia base da delação de Marcelo Odebrecht. Mas o Supremo está entendendo que delação não é suficiente, tem que ter prova. Bom, e a propósito, né, o ministro Toffoli ontem, atendendo a pedido de Marcelo Odebrecht, anulou os processos contra ele na Lava Jato. Ele esteve preso, né, e as condenações de Sérgio Moro contra o Marcelo Odebrecht. E aí diz lá, devido a evidências de conluio e parcialidade. Evidências é quando não há necessidade de comprovação. Amanhã o sol vai nascer, isso é uma evidência, não preciso provar. Mas eu acho que muita gente está usando evidência
como uma péssima tradução do inglês, porque prova em inglês também é evidence, mas na língua portuguesa evidência é o que é evidente, que por si só se explica. E violação, Toffoli decidiu que manda para o arquivo, porque a violação dos direitos fundamentais dos investigados na Lava Jato, que seriam prisões preventivas e denúncias para forçar acordos de colaboração. Aí eu vejo que Coronel Cid, Felipe Martins podem ter alguma esperança, já que está havendo esse entendimento lá no Supremo, né? Bom, vocês já sabem, eu estava conversando com vocês ontem, gravando, quando aconteceu lá no Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, Sérgio Moro não vai perder mandato. Estão discutindo isso, Sérgio Moro. Eu não discuto Sérgio Moro. Eu discuto 1.953.159 eleitores que teriam seu voto para senador cassado. Será justo isso? De uma denúncia de abuso de poder econômico ainda na pré-campanha. Quer dizer, havia tempo para discutir esse assunto e julgar esse assunto antes de enganar os eleitores e deixá-los assim, meu voto vai valer ou não vai valer? Tem que respeitar o eleitor, porque o eleitor é a fonte do poder, é o sujeito que paga imposto e que sustenta todos os poderes brasileiros, inclusive o judiciário e a justiça eleitoral. Essas coisas têm que ser decididas antes da eleição. Não pode ser candidato. E foi por unanimidade. Uma unanimidade é algo assim que traz também um entendimento, né? Que houve um entendimento, sem nenhum desacordo. 1.953.159 eleitores esperando para saber se seu voto iria valer ou não. Foram 21 recursos. PL, PT, uma aliança do PT, do PV e do PCdoB. Aí nessa questão de Moro. Lá no Tribunal Regional do Paraná tinha sido 5-2. Também a mesma coisa. O senador Seif está a mesma coisa lá no Judiciário Eleitoral de Santa Catarina, foi unânime. E ainda está aí a discussão aqui em Brasília. Bom, são essas coisas que o povo observa e fica querendo, no mínimo, uma coerência, uma isonomia de tratamento em tudo, né? Ontem eu falei do sujeito que botou a bomba lá, isso é um terrorista, mas o sujeito já está de semiaberto. Pois é, pessoal, aqui nesse canal nós temos o compromisso com a verdade. Este canal foi criado realmente para mostrar o contraponto, o contrassenso. E é claro, a esquerda não gosta do contraponto, não gosta do contrassenso. Por quê? Porque vai expor realmente aí toda a podridão. Na época de Bolsonaro, eles batiam no pessoal da direita e nenhuma vez o Bolsonaro revidou, ele aguentou tudo calado. Mas agora nós não podemos fazer nenhum vídeo, nenhuma fala, que já somos criticados aí, mas nós vamos continuar fazendo isso. Se você quer ver outras matérias como essa, se inscreva aqui no canal, clique aqui, é de graça, você não paga nada, e aí o YouTube vai mandar para você os próximos vídeos, e você vai ficar sabendo de primeira mão aquilo que realmente acontece nesse país, não de forma esculachada e mentirosa como a mídia mostra, mas de forma real, porque aqui nós vamos trazer os deputados, os senadores que falam a verdade, que estão ali não para ganhar dinheiro, para se enriquecer, mas para defender o interesse do povo. Então, se você quer ver esse tipo de matéria aqui no YouTube, se inscreva aqui nesse canal, dá um like nesse vídeo, que assim você fortalece para essa matéria e para mais pessoas. E nós vamos continuar mostrando, pessoal, doa quem doer. Aqui nós só falamos aquilo que realmente acreditamos, porque esse Brasil tem jeito, mas é preciso tirar os ratos da casa, tá bom? Valeu, um forte abraço.